Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Mulheres de Fé. É um prazer ter você aqui conosco. Toda segunda-feira nós temos vídeo novo aqui no nosso canal. Durante a semana nós temos também pequenos vídeos. Nós temos um Instagram chamado Mulheres de Fé. Então você que é mulher e deseja fazer parte, entre lá no nosso Instagram. Também temos um grupo de mulheres aí. São mais de 120 mulheres que caminham conosco nesse grupo, nessa comunidade, onde nós partilhamos ali devocionais, nós partilhamos testemunhos, nós temos também orações, então eu quero te convidar a fazer parte disso, a caminhar com mulheres que estão aí juntas no propósito do Senhor. Se você deseja fazer parte, é só você entrar no nosso Instagram, Mulheres de Fé Oficial, e entrar no link da bio que vai dar direto no nosso grupo de WhatsApp, amém? E essa semana, continuando, né, ali junto com o tema da semana passada, junto com aquilo que o Espírito Santo tem administrado no meu coração e no coração da Sueli, eu vou falar mais sobre carne e espírito. E eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, apresentando ao Senhor essa palavra. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, a minha vida, quero te apresentar a palavra de hoje. E quero pedir ao Senhor, Pai, que venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor nos dê olhos atentos, ouvidos abertos, que o nosso coração esteja, Pai, em nome de Jesus, receptivo para esta palavra, que a nossa mente esteja alerta, Pai, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha trazer confirmação no coração de cada pessoa que vai assistir, Pai, essa palavra. Que a gente não seja enganado sobre nada, que a gente tenha entendimento sobre aquilo no qual o Senhor está comunicando conosco. Essa é a minha oração, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que não venha nada de mim, que não seja nada sobre o que eu acho, mas sobre aquilo que o Espírito tem administrado e sobre aquilo que o Espírito administra nesse momento na minha vida e no meu coração. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero pedir, Pai, a tua bênção, Senhor, sobre cada vida que está aqui ouvindo, Senhor, esta palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, na vida de cada uma, nas orações de cada pessoa, Deus. O Senhor é aquele que faz. O Senhor é único, o Senhor é o Salvador. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Nada foge do controle do Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença. Por isso, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha ali sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada casamento, abençoando, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá? Eu quero estudar com vocês um pouquinho aqui, falar de carne e espírito, a gente já vai logo para Gálatas, não tem como não trazer um pouco sobre o que Paulo diz, né, sobre o que o Paulo trouxe ali, a carta de Gálatas, esclarecendo muito sobre a questão da carne e sobre o espírito. E aqui em Gálatas 5, versículo 13, ele começa dizendo assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante ao amor. Eu quero parar por aqui, para que a gente possa entender. Olha o que Paulo está nos dizendo. Olha o que Paulo disse ali para aquele povo de Gálatas, né? O que ele estava comunicando? Ele está dizendo, vocês foram chamados para a liberdade. Então ele está dizendo para nós somos chamados à liberdade. Cristo morreu na cruz por nós, somos livres, né? Mas cuidado com essa liberdade, porque ele diz assim: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então a gente precisa ter esse entendimento que a nossa liberdade não é para dar vontade à nossa carne. E tem muita gente usando isso, essa liberdade, para dar vontade à carne, para fazer o que a carne deseja. E a carne sempre vai desejar o que é mal. A nossa carne não é convertida. O nosso espírito sim é convertido. Então todos os dias nós vamos precisar matar a nossa carne. A nossa carne, ela vai nos acompanhar até o final. Então, todos os dias vai ser uma briga, sim, entre carne e espírito. E o que vai vencer? A carne ou o espírito vai depender de quem você alimenta. Então, se você alimenta mais o teu espírito, então ele vai vencer. Mas se você alimenta mais a tua carne, ela vai vencer. E nós, como cristãos, porque o que eu falo para cristãos, né, que tem entendimento sobre a palavra de Deus, que é convertido, que um dia aceitou Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador, precisa ter esse entendimento de que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos viver sobre o espírito e não sobre a carne, porque a carne ela não converte. A carne ela é pecaminosa e a carne a gente só irá ficar livre da carne quando recebermos um corpo glorificado no Senhor. Até então, nós não vamos conseguir converter a nossa carne. A gente vai precisar bater nela todo o tempo.
Paulo também diz que o espírito está pronto, mas a carne não está. Por isso que nós precisamos domar a nossa carne. Quem domina a carne? Nós mesmos dominamos a nossa carne. Somos nós mesmos que falamos não para a nossa carne. Somos nós mesmos que abrimos mãos das coisas, né, dos pecados, para matar a nossa carne, para matar as nossas vontades próprias. E Paulo, ele continua dizendo sobre essa questão da carne, do espírito. Antes de eu continuar lendo, uma coisa que vem no meu coração, né? Nós estamos aí na semana de carnaval. E como temos que tomar cuidado, né? Com essa liberdade em que Paulo fala que somos livres. E não se esconder atrás disso, principalmente diante dessas festas, que são festas mundanas e nós sabemos disso. Então tome cuidado para não usar essa liberdade para dizer assim, eu sou livre para escolher. Você é livre para escolher, claro. E eu sou livre, eu não vou praticar nada demais. É só uma festinha. É só uma fantasia. É só uma comemoração boba. Não tem nada demais nisso aqui. Cuidado com essa sutileza de Satanás. Satanás, ele é muito sutil em colocar pequenas coisas na nossa vida que parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Tá indo contra a vontade de Deus para nós. Tá indo contra aquilo que o Senhor fala. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque crente, porque aquele que crê em Jesus e aquele que foi transformado verdadeiramente, ele não se deixa se levar por estas coisas. Ele não se deixa se levar por essas sutilezas do inimigo. Quando ele vier com a sutileza, você já corta. Não, eu não vou, eu não quero, eu não faço. Mas você é chato, você é bobo. Eu sou chato, eu sou bobo, não tem problema. Eu sigo em obediência a Deus, eu sigo aquilo que a palavra do Senhor traz. Não existe meio termo na palavra do Senhor. Tá aqui, precisa ser cumprida. Não queira dar jeito na palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. A gente não dá jeitinho na palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. E o Espírito Santo, ele traz isso e ele convence e ele nos mostra o tempo todo. Basta a gente estar sensível à voz dele. E basta a gente estar alimentando o Espírito. Porque quando a gente está alimentando o Espírito, a gente está alinhado. Pode vir que o meu Espírito está forte aqui e eu tenho alimentado ele. E aí eu digo não. E aí eu nego aquilo, eu não quero aquilo para mim. Eu não vou. Eu não vou na direção do mundo. Crente não vai na direção do mundo. Crente vai na contramão do mundo. Nós não podemos ir na mesma direção que as pessoas do mundo. Nós somos diferentes. Nós não somos mais do mundo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, somos transformados. Não vivemos mais como o mundo. Vivemos agora para Deus. Vivemos em direção, em busca ao reino. É diferente. E nós precisamos ter essa consciência. Amém? Continuando o que Paulo está dizendo, ele diz assim no versículo 16... por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, quando eu vivo pelo Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Mas isso eu tenho que viver pelo Espírito. E o que é viver pelo Espírito, Aline? Viver pelo Espírito é alimentar o meu Espírito com a palavra de Deus que é verdade. A palavra de Deus que abre os meus olhos. A palavra de Deus que expande o meu conhecimento. Que me traz clareza. Então, quando eu estou alimentando o meu espírito, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou buscando na palavra de Deus. Quando eu estou alimentando o meu espírito, eu estou jejuando. Porque eu estou abrindo mão de alimento, abrindo mão de coisas ali num jejum, para matar o meu eu, para matar a minha vontade. Eu me abstenho de um alimento, me abstenho de horas de jejum ali, para matar a minha vontade própria. Eu estou dizendo assim, olha... Eu abro mão disso, dessa coisa que eu gosto tanto, dessa coisa que é lícita, porque nós abrimos mão de muitas coisas que são lícitas para matar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade. Para que o Espírito se sobressaia. Para que o Espírito fique visível e não a carne. Então ele está dizendo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Então, andam em direções opostas. Não tem como andar na mesma direção. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Né? O Espírito quer orar, o Espírito quer ler a Bíblia, o Espírito quer jejumar. Mas a carne quer o quê? O que é ao contrário disso. A carne não quer orar, a carne não quer jejumar, a carne quer conforto. A carne quer ficar ali tranquilamente. Ela não quer se submeter a essas coisas, ela quer comer. Então é completamente o contrário disso. E nós precisamos estar nesse lugar, de viver pelo Espírito, todo o tempo. Ele continua dizendo, eles estão em conflito
um com o outro. Aí Paulo está dizendo, a carne está em conflito com o espírito o tempo todo, né? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Então a gente precisa ser guiado pelo espírito, porque o espírito nos leva a Deus. É o espírito que nos comunica com Deus. Deus, ele é espírito. O nosso espírito se comunica com o Pai. Né? Então, se nós alimentamos o nosso espírito, nós temos essa intimidade e essa comunhão com o Senhor. E nós ali vamos correr, vamos fugir da aparência do mal. Vamos fugir das coisas que são contrárias a Deus. Então, tantas coisas contrárias ao Senhor. E Paulo, ele continua dizendo as coisas que são contrárias, as coisas que alimentam a nossa carne. Ele diz, as obras da carne, elas são manifestas. E onde que essas obras das carnes são manifestas? Como eu falei, em relação ao carnaval, e a gente vê muito da obra da carne nesse período, principalmente nesse período. Imoralidade sexual, impureza, e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então Paulo, ele traz aqui essas manifestações da nossa carne e no final ele conclui com coisas semelhantes, ou seja, não é só isso aqui. Coisas semelhantes a isso aqui também faz parte do manifesto da nossa carne, do desejo da nossa carne, né? E precisamos ter também entendimento sobre isso. O que é imoralidade sexual, aqui que Paulo está dizendo? E o que é semelhante à imoralidade sexual? Então, tem a imoralidade sexual e tudo que é semelhante à imoralidade sexual faz parte da obra da carne. E ele continua, impureza, libertinagem, tudo que faz parte disso também é ao contrário do espírito, é alimento da nossa carne. Então, a gente precisa fugir dessa aparência, a gente precisa fugir desse lugar. Fazendo o quê? Alimentando o nosso espírito. Todo o tempo nós precisamos alimentar o nosso espírito. São muitas ofertas todo o tempo para nós. E como cristãos, as ofertas, na maioria das vezes, elas não vão vir escancaradas, porque o inimigo sabe. Se vir muito escancarada, lógico, a gente já vai saber, opa, isso aí não. Geralmente, vem em sutilezas, em pequenas coisas. E essas pequenas coisas vão aumentando, vão aumentando. E por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com esse lugar. Porque o inimigo, ele é estrategista. Ele sabe, ele estuda, ele conhece cada um. Ele conhece a fraqueza de cada um. E todos nós temos as nossas fraquezas. Cada um em um determinado ponto. Mas temos as nossas fraquezas. Não somos santos, longe de sermos santos. Precisamos buscar, sim, a santidade todo o tempo. Olhar para Jesus e ir em direção a Ele. Junto com o Espírito Santo. Ali pedindo esse lugar, estando nesse lugar. Mas temos os nossos desejos da nossa carne. Que gritam, que pulam. Que nos invadem em muitos momentos. Quando a nossa carne está gritando demais, é hora da gente ir lá e matar ela. Eu sempre digo, por experiência própria, quando eu vejo que a minha carne está gritando por algo, né? Às vezes é a minha falta de paciência, às vezes é uma raiva, né? E aí eu falo, ela está gritando. Então é nesse momento que eu vou matar ela. Eu vou matar ela como? Eu vou pro jejum. Eu vou lá pro jejum e vou dar um jeito de matar essa carne. Eu vou fazer um propósito que eu vou sair de tal coisa. Eu não vou ficar ali sem assistir tal coisa durante muito tempo. Eu vou tirar tal alimento e eu vou matar a minha carne. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes o crente é levado muito pela graça, tudo é a graça. É pela graça. É pela graça. Mas a gente precisa entender que Deus, que Jesus, ele deixou aqui pontos primordiais para que a gente conseguisse para que a gente conseguisse ir como discípulo dele, caminhar junto com ele. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Não é dando jeitinho. Não é passando por cima das coisas, fechando os olhos para a imoralidade, para as imoralidades, para os desejos da nossa carne. Dizendo, não, isso não tem nada a ver. Não, mas é só um pouquinho. Não vá por esse caminho. Não ande por esse caminho. Não caminhe com pessoas que estão nesse caminho. Saia desse lugar.
Se tem algo que está te levando para essa caminhada, saia desse lugar. Se tem pessoas te levando para esse lugar, saia. Não ande com esse tipo de pessoa. Precisa andar com pessoas que estão na mesma direção que você. Pessoas que têm ali, que caminham na mesma fé, com o mesmo propósito. Nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento, caminhar com pessoas que andam no mesmo propósito que eu. Ah, mas o que você está dizendo? Quer dizer que eu preciso abrir mão de todos os meus amigos, que eu não vou falar mais com as pessoas do mundo? Não estou dizendo isso. Não me entenda por esta forma. O que eu estou tentando dizer é que caminhar. O que é caminhar? É estar lado a lado com aquela pessoa. É estar junto com aquela pessoa. Esse caminhar ali, ele vai ali fazer com que você troque coisas com a pessoa. Ela pega um pouco de você, você pega um pouco dela automaticamente. É só a gente pensar nos nossos amigos. Como eles influenciam a nossa vida. E vai influenciar. Vai influenciar. Aquela pessoa que você caminha com ela, que você anda com ela o tempo todo, que você tá sempre com ela, ela vai influenciar a sua vida de alguma maneira. Ou você vai influenciar a vida dela de alguma maneira. Né? O que a gente quer é influenciar a vida daquela pessoa, com aquilo que a gente carrega, levar Cristo para a vida daquela pessoa. Mas você precisa tomar cuidado, para você não se enganar. Porque talvez você está falando assim, eu vou andar com essa pessoa, eu vou caminhar com essa pessoa porque eu preciso levar Jesus para ela. Mas aí você tá muito carnal, você tá andando muito na carne, você não tá matando a sua carne. E o que tá acontecendo? Aquela pessoa que tá te influenciando, não você influenciando ela. Precisa ter maturidade para entender esses pontos. E maturidade a gente vai adquirindo com leitura da palavra, com oração, com entrega, né, todo o tempo. Se aquilo me faz mal, eu fujo, eu corro daquilo. Se aquilo não é pra mim, se eu tenho problema com bebida, eu fujo da bebida. Se eu tenho problema com sexo, eu fujo do celular, eu fujo. Se eu tenho, sei lá, problema com fofoca, com conversa fiada, na minha boca, na minha língua não parada na minha boca, quando eu vejo eu tô falando, eu vou fugindo desses lugares. Até que eu tenha controle. Eu preciso saber controlar o meu corpo. O controle vai vir de mim. Eu controlo. Eu preciso controlar a minha carne. O espírito está pronto. A carne não. Lembre-se disso. A carne não converteu e a carne não vai converter. A carne, ela vai ficar sempre, vai ser sempre debater com o espírito. Todo o tempo ela vai debater com o seu espírito. Ela só vai se converter quando Jesus voltar. Quando você receber um corpo glorificado, quando você... Aí sim a carne converteu. Que aí vai ser diferente, não vai ser essa carne, vai ser um corpo glorificado. Fora isso, ela não vai converter. E a gente vai precisar ficar todo o tempo esmurrando a nossa carne. Todo o tempo. Não tem jeito. Não tem outra opção. Nós vamos precisar esmurrar a nossa carne. Você pode pensar assim, não, mas isso é tão difícil. Mas tá tudo na palavra de Deus. É difícil se você quer alimentar outra coisa. Se você quer deixar levar-se pelos seus impulsos, pelas suas próprias vontades. E quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, transformados ali, que aceitamos Jesus, somos transformados, nós temos esse entendimento. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu estou perto dele, mais eu quero me santificar. Mais eu quero matar a minha carne, mais eu quero matar as minhas vontades. Mais eu quero conhecer Jesus, quanto mais eu conheço Jesus. Mais eu não quero e eu não desejo viver pela minha carne. Eu quero e desejo viver pelo Espírito Santo de Deus. Viver pelo meu Espírito. Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para esse dia. Que o Senhor trouxe, né? No meu espírito, trouxe no meu coração. Para que a gente tome cuidado com o que a gente tem alimentado. Que a gente tome cuidado com os nossos desejos e com as sutilezas do inimigo. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele está procurando a quem tragar. E aí, nós precisamos estar preparados. Não é para ter medo do inimigo não, viu, minha irmã? Meu irmão? Não é para ter medo do inimigo, não. Nós não precisamos. Ele já está derrotado. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Ele pisou na cabeça da serpente. Ele é um derrotado. Não tem vez para ele. Então você não tem que ter medo do inimigo. Você tem que ir para cima do inimigo mesmo. Quanto mais em santidade você andar, quanto mais você matar os desejos da sua carne, mais você vai ver o seu espírito crescendo, o seu espírito fluindo junto com o Senhor, a comunicação com Deus maravilhosa, você ouvindo a voz de Deus, você ali junto com o Pai, sabe? Ele te dando, você angariando novos degraus, subindo novos degraus. Porque é assim, é de pouquinho em
pouquinho que a gente vai avançando na fé, avançando no Senhor e o Senhor derramando mais. Agora ela tá pronta, eu posso derramar mais sobre ela. Ah, ela venceu isso daqui, agora eu posso derramar mais um pouco sobre a vida dela. Ela passou por esta fase e agora vamos subir mais um pouco o nível. A gente não vai ficar só naquela fase básica. Paulo também traz sobre isso. Não vamos ficar só no leitinho. O leitinho é para aquele momento inicial, né? Aceitei Jesus, ainda, né, tô engatinhando na fé, vai devagarzinho, então eu vou sendo sustentado devagar ali pelo leite, porque eu não consigo comer um alimento mais sólido ainda. Mas eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Como é que vai ser essa evolução? Se eu andar na carne, eu não vou evoluir. Mas se eu andar no espírito, eu vou evoluir. Quanto mais eu ando no meu espírito, mais eu evoluo. Mais eu evoluo. E aí a gente vai trocando o alimento. A gente não. Deus vai trocando o alimento. O alimento não é mais leite, já é mais pastorzinho. Aquela papinha mais grossinha. Vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, até que eu consigo comer um alimento mais sólido. Um alimento mais inteiro. Isso é maravilhoso estar nesse lugar. A gente descobre coisas. O Espírito Santo, descobrir, talvez não seja a palavra certa, mas o Espírito Santo te traz coisas novas, te alimenta com coisas novas e é maravilhoso. Amém? Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Eu espero do fundo do meu coração que ela tenha falado com você. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha trazido uma revelação para você e que você viva mediante ao teu espírito, que você mate os desejos da sua carne, que você abra mão dos desejos da sua carne para você viver no espírito. E viver no espírito é contemplar ali a beleza de Deus. Viver no espírito é ouvir a voz de Deus. Viver no espírito é estar junto em intimidade com o Pai. E esse é o desejo profundo do meu coração, para que você possa ir para esse lugar de conhecer mais o Pai. Para esse lugar do Espírito, porque é isso que Ele nos chama, é isso que Ele nos chama todo tempo, e Ele nos convida o tempo inteiro, amém? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra, obrigado por ter falado conosco, obrigado pelas revelações que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Pai, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue nos incomodando, que o Senhor continue nos levando para esse lugar, para o lugar do Espírito, que a gente venha viver a nossa vida pautada no Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, traga o incômodo necessário para as nossas vidas. Fale conosco, nos mostre e nos leve todos os dias para esse caminho, em nome de Jesus, Pai. Que toda sutileza de Satanás, toda investida das trevas sobre a nossa vida, para nos tirar desse lugar, Pai, em nome de Jesus, que venha cair por terra. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos sustente, Deus. Nos sustente todos os dias. Nós precisamos, Senhor, do Teu sustento, da Tua graça, do Teu amor sobre nós. Eu agradeço, Jesus, pela vida de cada pessoa aqui. E eu coloco mais uma vez a vida de cada uma delas nas tuas mãos, Deus. Abençoa, Pai. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que cada pessoa aqui, Pai, sinta o teu renovo, a tua força, Deus, em nome de Jesus. Que a força do Espírito Santo esteja com elas, Deus. Se existem pessoas aqui, Pai, que estão se sentindo fracas na fé, que o teu Espírito possa trazer fortalecimento sobre elas, Pai, para que elas possam vencer, Senhor, as obras da carne, para que elas possam vencer a própria carne, para que elas venham viver, Pai, ali verdadeiramente no Teu Espírito, viver segundo o Espírito, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, e eu rendo a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você gostou desta palavra, se essa palavra falou no seu coração, você possa deixar uma curtida, um comentário, enviar para alguém, enviar para uma amiga, enviar para um amigo, tá bom? Eu te agradeço por isso e que Jesus continue te abençoando poderosamente.